passada e ela falava assim, que quando a gente é grato a Deus, toda vez que nós agradecemos a Deus, nós fazemos uma oração ao Senhor, uma espécie de oração a Deus. Porém, quando a gente faz ao contrário, quando a gente murmura, quando a gente reclama, nós estamos fazendo uma oração ao inimigo das nossas almas. Aí a gente para pensar, poxa, então parece que eu estou perdendo mais tempo orando para quem? Fica na mente de cada um, né? Voltando então a esse assunto, da gente não ficar ansioso, né? Pelas coisas dessa vida, nós sabemos que nós temos um Deus soberano que sabe de todas as coisas. Ele sabe agir na maneira certa, na hora certa, da forma certa, né? Tem uma palavra que Deus fala que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os dele, os nossos podem. Porque às vezes nós queremos coisas que Ele está falando, filho, não vai dar certo. Então eu não vou te dar. E aí a gente fica insistindo, aí a gente atrasa a nossa bênção, né? Então quando a gente faz algumas coisas assim, né, conforme o nosso agir, a nossa vã maneira de viver, parece que as coisas fogem ao nosso controle, né? E nós sabemos que esse nosso Deus, esse Pai nosso que está no céu, que Ele fala que Ele cuida das aves, das flores, do campo, e também cuidará de nós, né? Quando a gente fica ansioso, a gente parece que vai mudar o quadro, né? Vamos dizer assim, o que resolve eu ficar ansioso? Vai ajudar em alguma coisa? Tipo, você tinha um problema, não resolveu até o horário comercial. Você vai resolver aqui dentro da igreja agora, à noite? Não, o que você tem que fazer? Já não consegui resolver hoje mesmo? Vou depositar em oração, Senhor. Tu sabes, o que eu podia fazer para resolver, eu fiz. Só que não está na minha mão para fazer, não está no meu controle para fazer, então eu entrego ao Senhor, mas eu vou lá te adorar. Só que não vem aqui ficar pensando na conta aqui dentro. Larga lá fora. Depois sim, a hora que você vir aqui adorar a Deus e já entregou na mão do Senhor, dorme, descansa, não vai perder noite de sono por causa disso, porque não vai resolver perder a noite de sono. Segundo aí os historiadores, os estudantes, 70%, 80% das nossas preocupações que a gente antecipa, porque a ansiedade é antecipar, né, umas pré-ocupações, não acontece. Ou seja, a gente sofre à toa, porque acaba resolvendo e a gente sofre e resolveu de uma maneira que a gente podia ter poupado muita coisa, muita história na nossa vida, né? Se ficar ansioso e resolvesse alguma coisa, tudo bem, mas não ajuda em nada. João 16,33 fala, no mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Falei essa semana, né, ministrando, pregando, evangelizando um colega de trabalho, ele é São Paulino. Falei, você está feliz que o São Paulo ganhou? Ganhou, né? Tudo foi para a rua, comemorou. Falei, mas você entrou em campo? Não, então, mas você não fala que você é campeão? Então, a Bíblia fala a mesma coisa, aqui acabamos de ler. Jesus, ele falou que ele venceu o mundo, então, nós somos mais do que vencedores. Por que a gente é assim com o time de futebol? Mas quando Deus fala pela palavra, que a palavra não volta vazia, que é uma promessa para vocês, já são mais do que vencedores. Não, a faixa no peito é o título, irmão. Título que ninguém tem. Só que o que acontece? Ao invés da gente falar aqui, né, tem de bom ânimo, pisar e continuar seguindo, não, a gente fica focado aonde? Nas aflições. Né? Ele fala, tem de bom ânimo, mas você fica preso aonde? Na aflição. Então, a gente não pode ficar focado na aflição. Eu falei também aqui, a gente gosta muito aqui na palavra, aqui na escola bíblica, quando a gente está com os irmãos, a gente conversa de tudo. E eu falei, dei um exemplo, você pega um copo de água, vai lá, 500 ml, você pega um copo de água, ele tem um certo peso, certo? Mas para você não vai fazer diferença. Você pega aquele copo de água, agora fica ali com esse mesmo copo, meia hora, já vai aumentar o peso daquele copo, o braço já começa a cansar. Aí você começa 1 hora,
3 horas. Quando for no final da tarde, irmão, você já está com cãibra, você não está aguentando aquele peso do copo que deve ter lá uns 300 gramas, se tiver. Ah, mano, o que você quer dizer com isso? O problema é a mesma coisa. O problema pode ser pequenininho, mas se você ficar com ele ali, focando nele o dia inteiro ali, irmão, ele vai crescer, no final da tarde você não vai aguentar. A dor vai ser imensa, vai ser insuportável. Então, olha o que em 1 Pedro 5,7 diz. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, irmão. Essa é uma boa outra razão para você não ficar. Versículo 27 que a gente leu, ele fala assim: qual de vós poderá acrescentar um côvado da sua estatura? Ou, aqui no... Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Ou, uma outra linguagem fala assim: aumentar o curso da sua vida, prolongar mais tempo. Talvez, de repente, seja até o melhor contexto quando fala do curso da vida, né? Mas em qualquer uma delas, a mensagem, ela não se altera. Ou seja, a ansiedade não melhora em nada. Né? Quem pode, pela ansiedade, fazer alguma coisa igual a palavra diz? Não tem. Né? Mudar o curso da nossa vida. Não vai mudar nada. Nós precisamos aprender a entregar realmente. Ter essa consciência dessa necessidade que temos das coisas dessa vida, né? A gente sabe que a gente precisa do alimento, do vestuário, da moradia, do estudo, né? E etc. Mateus 6,36 que nós lemos aqui diz o que? Buscar primeiro o reino de Deus. E nós vimos que Deus, ele é suficiente para dar tudo isso para nós, né? Trabalhar de uma forma natural para a gente conquistar isso, né, é louvável, né? Uma forma tranquila de suprir as nossas necessidades é louvável. Agora, ficar nutrindo, né, essa ansiedade por causa disso, não, porque eu tenho que isso, que eu tenho que isso, que eu tenho que fazer isso, ao ponto de ocupar a nossa mente, estou falando do copo de água aumentando de uma proporção, isso suga a nossa vida, isso suga as nossas forças, toma de preocupação a nossa mente ao ponto que a gente não consegue fazer o quê? Se dedicar às coisas de Deus, que é o quê? Que é buscar primeiro o reino de Deus. Essa é uma artimanha do inimigo. A ansiedade que ele joga é igual aquela parábola lá do cara que saiu a semear. As ocupações do mundo sufocam e aí não deixam a semente germinar, produzir fruto. Então, quando a gente fala, está tão preocupado com as coisas dessa vida, a gente deixa de buscar primeiro o que a palavra nos ensina, que é o que ele dá o resto. A gente tenta fazer o inverso, a gente se esforça, trabalha, se mata, aí o resto é para Deus. Não, eu vou lá no culto, porque olha, e ainda vem falando errado, porque eu vou lá porque eu vou receber a minha bênção. Não, você não vem para receber a bênção, você vem para adorar. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão abençoador que ele te abençoa. Mas você tem que vir com o propósito de adorar, não é por vir, né? No mundo aí fora é assim. Quando a gente tem uma amizade saudável, a gente vem para a igreja e fala assim, chega uma pessoa aqui, um verdadeiro cristão, convertido, e fala, será que eu posso ajudar essa pessoa? Né? Na forma que ela chegou, e a gente junta um e outro, o que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa? Quando a pessoa vem do mundo, que entra dentro da igreja, que ainda não se converteu, a cabeça dele fala, o que será que eu posso tirar deles? O que eu posso, né, me aproveitar dessa situação? Que infelizmente, irmãos, o mundo aí fora é assim. Né? A gente tem essa mente transformada pela renovação, do entendimento, que a gente não pegou a forma do mundo, nós pegamos a forma da igreja. Mas até essa pessoa se converter, infelizmente é assim. Tem uma outra coisa, que a gente fala de não andar ansioso, também não significa ser passivo demais. Né? Jesus, ele não disse para a gente ficar parado esperando cair do céu. Ansioso é uma coisa. Ah, meu Deus. E outra coisa é totalmente parado. Nós temos que ter um equilíbrio aí. Né? Então, tudo aquilo que a gente necessita, que a gente quer que venha até nós, exige um certo esforço. Nada vem num passe de mágica para nós.
Não sei para vocês, mas para mim, irmão, nunca ganhei nada fácil. Foi com dificuldade. Né? A gente até a Érica falou, tem coisas que parece que no vizinho a grama dele é mais verde. Mas pra gente, meu irmão, é difícil tudo. Né? A gente tinha uma época aí que a gente comprava até telecentro, na hora vai dar, né? Deus pode abençoar, né? Vou jogar na Mega Sena que eu ganho, vou comprar um terreno. Não vou comprar um terreno, não. Vou fazer uma igreja, não vou falar nada para ninguém. Aí eu vou convidar todo mundo para ir num lugar. Chegar lá, irmão, inauguração do nosso templo. Tiramos a suficiência de Deus. Né? Se eu ganhar na telecena, eu resolvo o problema da igreja? Não é, irmão. É a mente humana, né, que precisa se adaptando. Mas é o que nós estamos aprendendo hoje aqui. É não tirar o que Deus pode fazer. Aí a gente põe a riqueza na frente, põe a Mega Sena na frente. Parece que é a Mega Sena que vai resolver o problema da igreja. Não é Deus que vai resolver o problema da igreja. Então, irmãos, são umas coisas assim que passam na mente humana. É como a gente sempre fala. Não, pensamento é igual passarinho. Pode voar sobre a cabeça, mas não deixa criar ninho, não. Ou descer pro coração. Então, é assim mesmo que faz. Tem gente que fala também assim, se eu chegar lá no céu, Adão vai ver. Arrumou para nossa cabeça, temos que trabalhar agora, era para a gente estar de boa. Mentira do diabo também. Porque antes da queda de Gênesis 3,15, vamos lá. Gênesis 2,15, Deus já tinha dado trabalho para o homem. Ele fala assim: assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Ou seja, já tinha dado um serviço para o homem. Porém, aí o 16 fala assim: e o Senhor deu o seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí nós sabemos o que aconteceu. Da queda. Aí sim, aí teve consequência para todo mundo. Né? Para a serpente, ela ia ter que rastejar e comer o pó da terra. A mulher, não que ela não teria dor de parto, a Bíblia fala que aumentaria a dor de parto. E para o homem, com o suor do rosto, ele ia ter que trabalhar agora. Era uma coisa, quase não tinha espinho, não tinha abrolho, essas coisas. Aí a terra começou a produzir isso aí. Uma coisa que ele só ia lá para colher, agora ele ia ter que carpir e limpar para poder chegar, para poder colher. Então, não é bem assim. O trabalho dignifica o homem. Então, o trabalho, Deus criou o trabalho. Não foi o Adão, não foi maldição, não. Tá, irmãos? Então, para a gente aprender um pouquinho. Mas, apesar desse trabalho, existem situações, como a gente viu também, quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, que ele realmente era o provedor. Né? Quando o maná caía toda noite lá, né? Toda manhã, e eles poderiam pegar só a porção do dia, a gente está vendo o quê? Que Deus supria a necessidade deles diariamente. Então teve uma época que eles não tinham tempo para plantar, porque eles estavam seguindo o quê? A nuvem se movia, desmancha o acampamento e vamos seguir. Então não dava tempo para eles plantar, então eles viviam na total dependência do Senhor. O Senhor estava ensinando eles: ó, vai chegar um momento que vocês vão plantar, mas vai chegar um momento que vocês vão depender inteiramente de mim. Então existem esses momentos que a gente passa. Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Deus proveu para eles de muitas maneiras. Eles eram homens prósperos, né? Tiveram suas posses, mas não livrou eles do trabalho. Além da pecuária lá, que eles cuidavam dos animais, eles também tinham que plantar. E o negócio estava crescendo tanto que chegaram ao ponto de ter que contratar mão de obra para poder ajudar. Então, o trabalho ele sempre existiu. Né? Então, ou seja, nós temos que sair sim, buscar o nosso emprego, levar o nosso currículo se a gente está desempregado, orar, porque o sustento, né? A busca de adquirir o básico, o vestuário, a habitação, a saúde, é necessário, mas também há uma necessidade da gente também se empenhar em fazer o quê? A obra do Senhor. Da mesma forma que a gente
né? A verdade, vamos dizer, seria 80-20, vamos dizer, se a gente buscasse o reino de Deus 80%, esses 20 vinham abençoados que a gente não precisaria trabalhar tanto. Tem gente que fala assim, né? Como fala assim, tem gente que se prepara, igual Jesus, por exemplo, preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Tem gente que quer se preparar 3 anos e meio e quer que o ministério dure 30 anos. E não é assim que as coisas vão funcionar. A palavra de Deus para nós, ela é referência para tudo. Então, primeiro tem que ter um preparo, para depois a gente, né, seguir. Então, ou seja, não há espaço para essa passividade, ficar aí de braços cruzados esperando as coisas cair do céu, mas também não devemos ficar ansiosos por tudo. Existe um equilíbrio. Tem que existir uma atitude, ação, trabalho, porém com o quê? Com fé e tranquilidade. Sabendo que quem vai dar é o Senhor. Glória a Deus. Essa é a nossa confiança que nós temos. E por último, para encerrar, o reino de Deus e sua justiça devem ser o quê? A nossa prioridade. Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro significa aqui, antes de qualquer coisa, mais importante que qualquer coisa, melhor do que qualquer coisa. E aí eu vou ler alguns versículos só para a nossa reflexão, para encerrar. Filipenses 4:6 fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Ou seja, vai agradecer a Deus, apresenta a sua oração. Fala com Ele, Ele sabe o que você quiser. Ele falou aqui, ó, gente, no comecinho lá, não falou lá, ó, cuidado com o que você vê, cuidado com quem você serve e onde está o seu coração. O resto, se você não estiver ansioso, o negócio é comigo. Olha lá para as aves, olha para as plantas, não sou eu que cuido. Então fica tranquilo que eu também cuido de você. Esse é o que ele está falando para nós essa noite. Fica tranquilo. Eu estou cuidando de tudo, ainda que você não esteja percebendo, mas eu estou no controle de tudo. Segundo Coríntios 4,16 fala, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se deteriorando, o nosso interior está o quê? Em plena renovação, dia após dia. Segundo Coríntios 5,1 fala, estamos certos de que, se essa nossa habitação temporária, terrena, em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Ou seja, o nosso coração, o nosso tesouro não está preso aqui. Obrigado. Aleluia. Pensai nos Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, não nas coisas terrenas. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Agora imagina o Senhor falando para você isso aqui. Quem que dá ordem ao sol para que ele apareça? Quem que dá ordem para a lua? Quem é que faz o eixo da terra lá no movimento de rotação e translação? Quem é que fala para o mar, até aqui você vai? Quem fala para o vento, agora você vai aqui, agora você vai lá? Nesse momento, que aqui é noite, né, e a gente sabe que só se for coruja para estar voando de noite, mas ele fala assim para você, quem que está alimentando as aves no resto do planeta? Quem que está cuidando, né? Quem que está vestindo os lírios nesse exato momento? Aleluia. Então, meu irmão, ele fala assim, sou eu que estou fazendo isso. Por que que você acha que eu não cuidaria de você? Glória a Deus. Isso é o que Deus, o Espírito Santo, queria falar com você essa noite. Ele está cuidando. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não esteja vendo, confie que Ele não perdeu o controle de nada, Ele está à frente de tudo. Mas tem um porém. Busque primeiro o reino de Deus. Amém? Paizinho.
Paizinho, nós te louvamos, bendizemos o Aleluia. teu santo nome. Agradecemos a Ti, Obrigado, Senhor. Pai, por esse amor, por esta Louvamos palavra. a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por este Exaltamos conselho, o por teu esse nome. ensinamento. Obrigado, Senhor, fazer Senhor. nos lembrar que é o Senhor que cuida de Em nós. nome de Nós te Jesus. amamos, Paizinho, porque o Senhor sempre tem zelado por nós. Glória a Nós Deus. sempre falamos e bendizemos que neste lugar, nesta igreja, temos pessoas Aleluia. abençoadas que não Sim, precisam, Senhor. assim como outras pessoas, de recursos, Oh, Pai, de Jesus. ajuda para poder até se alimentar. Pelo Aleluia. contrário, Pai, nós temos abençoado vidas Glória a Deus. através desse pequeno ministério, Aleluia. mas grande aos teus olhos. Porque, Senhor, Amém, Jesus. apesar de ter um número pequeno, são pessoas cheias Aleluia. do teu Espírito Glória a Santo. Deus. Ao contrário de muitas igrejas grandes, cheias de Aleluia. pessoas vazias, aqui ainda que um número pequeno, mas pessoas Meu cheias do teu Deus. poder, cheias da tua graça, cheias do teu Aleluia. Espírito Santo. Paizinho, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo Em teu nome amor. de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor já tem feito Obrigado, por nós, Jesus. Em nome de pelos Jesus. nossos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E as palmas são para o Senhor. Foi orar, as horas já estão avançadas, né? Ofereceu o nosso culto de ação de graças pela passagem do aniversário do nosso presbítero Sérgio. Né? A glória é para Deus, mas a honra Amém. para o nosso irmão amado, homem de Deus, servo do Senhor. Estenda as suas mãos. Jefinho, ora por nós que nós vamos viajar amanhã cedo, tá? Amém? O Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, Aleluia. a graça salvadora de Em Jesus nome de Cristo e as Jesus. doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Nós estaremos orando pelo irmão, né? E ainda no decorrer da semana, continuem cumprindo nossos irmãos com oração. Todos, uns orando pelos outros. Amém? Glória a Deus.